A Rússia conseguiu manter a guerra na Ucrânia por mais de 10 anos, enquanto os ucranianos continuam atingindo seus depósitos de munição e caminhões de suprimentos. Como eles conseguiram fazer isso e o que a OTAN pode aprender com isso? Hoje vou contar a vocês sobre as tropas ferroviárias russas e como elas desempenham um papel primordial na sustentação da invasão da Ucrânia e do terror contra o povo ucraniano. Então, quem são essas tropas ferroviárias russas? Sou Artur Hehir, blogueiro militar estoniano e soldado da reserva. Se você gosta desses vídeos, pode se tornar um membro mensal e me comprar um café, e eu estarei massacrando os nomes dos membros mensais no esquecimento com minha pronúncia estoniana no final de cada vídeo. Se você quisesse ir de Tallinn a Vilnius ou de Nova York a Chicago, o que você faria? Provavelmente pegaria um avião ou dirigiria até lá. Bem, não na Rússia. Se você estivesse na Rússia, pegaria um trem para viajar pelas vastas terras na Sibéria. Para os cidadãos comuns, não há outra maneira, e ainda mais se precisarem transportar algo. A Rússia tem mais de 122 mil quilômetros de linhas ferroviárias e transporta cerca de 90% da carga por ferrovia. Se olharmos para onde a Rússia tem seus planos para toda a sua munição, tanques e qualquer outra coisa que o exército precisa, eles geralmente estão em torno de Moscou ou na Sibéria. Então, enquanto as pessoas na Rússia precisam das ferrovias, o exército russo precisa muito mais. Cada peça de equipamento e mão de obra que se move da Rússia para a linha de frente na Ucrânia tem que ser movida com trens, e isso é um grande problema para os russos, se você está movendo todas as suas coisas apenas através de ferrovias. Então, é extremamente fácil destruir toda a sua logística explodindo uma ponte ou danificando as linhas ferroviárias. É por isso que a Rússia tem de 25 a 30 mil soldados constantemente realizando a tarefa de serviços ferroviários. Isso é mais de 10 brigadas de soldados. Essas tropas protegem as ferrovias de sabotagem, constroem novas linhas e ajudam a mover equipamentos nas linhas ferroviárias na Rússia. Esta unidade tem uma longa história, foram estabelecidos pela primeira vez em 1851 pelo imperador Nicolau I e foram a primeira unidade de seu tipo no mundo. Unidades ferroviárias foram usadas para fins militares para construir uma nova ferrovia de 300 quilômetros durante a Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878. Quando o Império Russo desabou, os soviéticos foram rápidos em assumir essas unidades. Unidades ferroviárias soviéticas foram formadas em outubro de 1918 e desempenharam um papel importante tanto na Guerra Civil quanto na Segunda Guerra Mundial. Em 1918, o Exército Vermelho tinha 23 unidades blindadas em suas forças ferroviárias. No final de 1919, havia 59 e em 1920, 103 unidades. Na Segunda Guerra Mundial, eles foram vitais para o esforço de guerra da União Soviética. Dezenas de milhares de soldados serviram em suas ferrovias e durante a guerra eles reconstruíram e construíram 117 mil quilômetros de ferrovia. Mas esse papel importante não durou para sempre. Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países começou a desmantelar suas tropas ferroviárias, e na União Soviética sua importância diminuiu. Com o colapso da União Soviética nos anos 1990 e a libertação da maior parte da Europa Oriental, o exército russo entrou em duas guerras na Chechênia, uma região separatista no Cáucaso. Nas duas guerras chechenas, as tropas ferroviárias russas tiveram novamente um papel crucial. Eles não apenas movimentaram tropas, mas também protegeram as ferrovias que eram críticas para a logística e comunicação do exército russo invasor. Na Primeira Guerra Chechena, a Rússia esperava uma vitória rápida e não se preparou totalmente para a ofensiva em Grozny. Coordenação entre o transporte aéreo e ferroviário era essencial para mover tropas de todo o país. Os trens militares viajavam até 1.200 quilômetros diariamente, mas as plataformas curtas das estações de trem causavam atrasos, pois os trens militares frequentemente tinham mais de 100 vagões. As forças russas avançaram sobre Grozny de 3 direções, mas fizeram isso lentamente e sem coordenação, dando tempo aos combatentes chechenos para fortalecer suas defesas. Junto a problemas como inteligência deficiente e preparação inadequada para a guerra urbana, isso resultou em enormes baixas russas. Os chechenos rapidamente perceberam quão vulnerável era a rede ferroviária e começaram a destruir pontes e trilhos que levavam à Chechênia.
Apesar de todos esses pesadelos logísticos, as tropas ferroviárias foram cruciais, provando mais uma vez que no exército russo, quando as coisas dão errado, você só precisa jogar mais mão de obra no problema. Eles garantiram trens transportando tropas e suprimentos, reconstruíram infraestruturas destruídas e repararam pontes danificadas pelos rebeldes chechenos, restaurando linhas ferroviárias-chave e conexões de energia. Na Segunda Guerra Chechena, as tropas ferroviárias russas se concentraram em restaurar ferrovias danificadas por insurgentes, desminando e consertando trilhos. Os trens blindados se tornaram críticos para proteger a carga e fornecer cobertura para as equipes de desminagem. Esses trens levavam equipes de reparo capazes de substituir trilhos danificados rapidamente. A experiência das tropas ferroviárias russas com Reds na Chechênia ajudou a treiná-las para futuros conflitos na Ucrânia e na Geórgia. Eles usaram essas unidades novamente para invadir outros países. Por exemplo, o tráfego ferroviário na seção Abkhaz da ferrovia georgiana foi suspenso após a guerra de 1992 a 93. Em maio de 2008, alguns meses antes da intervenção na Geórgia, a Rússia enviou suas tropas ferroviárias para reconstruir a seção Abkhaz da ferrovia. Eles usaram essa ferrovia restaurada para transportar unidades militares e equipamentos durante a Guerra de Agosto de 2008. Após a guerra na Geórgia, em 2010, o ministro da Defesa Anatoly Serdyukov introduziu reformas militares que reduziram o tamanho do núcleo logístico, especialmente as tropas ferroviárias, e até levantou a possibilidade de desbandá-las. Esses planos foram, no entanto, interrompidos em 2012, quando o criminoso de guerra favorito de todos e entusiasta de trens, Sergei Shoigu, assumiu como o novo ministro da Defesa. Não está claro exatamente quando a primeira unidade ferroviária começou a operar na Ucrânia, mas em fevereiro de 2015 eles já estavam ativos em Donbass. Antes da invasão, em grande escala da Rússia em 2022, as tropas ferroviárias ganharam atenção pela construção da linha ferroviária Juravka-Milerova, projetada para conectar partes ocupadas de Luhansk e Donetsk à Rússia, evitando as áreas controladas pela Ucrânia. Em 2021, eles intensificaram os preparativos para a invasão da Ucrânia, movendo equipamentos e tropas do leste e centro da Rússia para as regiões oeste e sul, incluindo a Crimeia ocupada. A partir de março de 2021, eles transportaram unidades usando mais de 200 trens para a Bielorrússia para o exercício militar Union Resolve, que acabou sendo um aquecimento para a invasão. Essa enorme operação logística mostra a capacidade da Rússia de mobilizar e reposicionar rapidamente forças em vastas distâncias, aproveitando sua extensa rede ferroviária para vantagem estratégica. Para apoiar isso, Rússia e Bielorrússia atualizaram suas redes ferroviárias para lidar com mais tráfego. Como parte do Estado da União, um quadro político que a Rússia pressiona a Bielorrússia a formalizar para integrar seus sistemas jurídico, econômico e político a orçamentos para instalações militares e infraestrutura, incluindo o financiamento de estações ferroviárias. Para o exército russo, os investimentos na atualização da ferrovia da Bielorrússia e na melhoria da rede têm sido fundamentais para a mobilização suave de suas tropas para a Ucrânia. Em 2020, 260 quilômetros de trilhos na Bielorrússia foram atualizados com investimento russo. O reconhecimento de que as ferrovias foram fundamentais para a invasão da Ucrânia provocou relatos de sabotadores nas linhas ferroviárias da Bielorrússia que desativaram ou destruíram sistemas de sinalização de trens, o que fez os trens correrem mais devagar, atrasando os suprimentos. As atualizações foram críticas para sustentar o alto ritmo das operações durante o início da invasão, mas a tensão no sistema revelou seus limites. No início de 2022, o sistema estava tão sobrecarregado que interrompeu as viagens civis e criou uma escassez de plataformas de trem. Essa situação mostrou por que é crucial equilibrar as necessidades militares com a infraestrutura civil. Uma lição que todo país deve ter em mente ao se preparar para conflitos em grande escala. Você está se preparando para um conflito em grande escala? Lembre-se desta lição, meu amigo.
No início da invasão, as tropas ferroviárias da Rússia não foram totalmente utilizadas, fornecendo principalmente suporte em Belarus e na Rússia. A estratégia inicial visava capturar rapidamente Kyiv, esperando o colapso da Ucrânia e um fim rápido da guerra. Por isso, as forças russas contornaram os principais centros ferroviários, priorizando velocidade em vez de garantir as linhas de suprimento necessárias para uma campanha mais longa. Por exemplo, os centros ferroviários em Chernihiv e Nizhyn foram cercados, mas não garantidos, enquanto Korostyn nem foi atacado. Apesar das forças russas terem capturado Konotop e Pashmak, não asseguraram as conexões ferroviárias ao norte e ao sul, deixando seu ataque sem suporte logístico. É por isso que vimos aqueles vídeos de enormes colunas de caminhões de suprimentos presos nas estradas em direção a Kyiv. O comboio nuclear, o enorme comboio de tanques e caminhões russos, formado por cerca de 100 mil tropas da fronteira bielorrussa até Kyiv, e era um ótimo alvo, um grande alvo para os Bayraktars ucranianos. Quando você pensa em guerra moderna, provavelmente imagina tanques, mísseis e drones. Mas e quanto às ferrovias? Há uma batalha silenciosa, mas devastadora, ocorrendo longe das linhas de frente, onde grupos de resistência, hackers e táticas de guerrilha estão reescrevendo as regras da guerra logística. Vamos começar com a Bielorrússia. Grupos de resistência como o BIPOL, a Comunidade de Trabalhadores Ferroviários e os Cyber Partisans têm travado uma campanha implacável contra a logística militar russa. Esses grupos não apenas protestam, mas também agem. Entre fevereiro e abril de 2022, mais de 80 atos de sabotagem atingiram as ferrovias bielorrussas. Estamos falando de tudo, desde incêndio de armários de relé até ataques cibernéticos em grande escala. O resultado? Rússia e Belarus tiveram que destacar guardas para proteger suas ferrovias, e Belarus até aprovou uma lei instituindo a pena de morte para a sabotagem. E então temos a frente cibernética. A Rússia, a chamada líder em guerra cibernética, se encontrou no lado receptor. Lembra dos partidários cibernéticos? Eles não só afetaram as ferrovias na Bielorrússia. Eles atacaram sistemas de trem e controle e até derrubaram sites de transporte-chave. O Exército de Tecnologia da Informação da Ucrânia, um grupo de hacktivistas ucraniano, foi além, derrubando o site da ferrovia russa e o aplicativo de passageiros. Não uma, mas duas vezes em 2022 e 2023. Imagine o caos de tentar mover tropas ou suprimentos quando toda a sua infraestrutura digital está sob ataque. A sabotagem não parou no ciberespaço. Na Rússia, grupos guerrilheiros, como a Organização dos Anarcocomunistas, têm como alvo a infraestrutura ferroviária. A propósito, que nome anarcocomunistas? Parabéns aos caras pelo nome. Até 2023, mais de 150 russos enfrentaram acusações de sabotagem ferroviária. Acredite, um terço deles eram menores de idade. A arma de escolha deles era incendiar armários de relé. Pequenos atos, grande impacto. Eu apenas pensei em fazer a piada de sexo mais suja. Pequenos atos, grande impacto. Foi o que ela disse. Então, qual é o panorama geral aqui? A guerra ferroviária vai além da simples resistência. É uma estratégia. Cada armário de retransmissão queimado e junção ferroviária interrompida reduz a capacidade da Rússia de sustentar seu esforço de guerra. É um moderno Davi contra Golias, onde guerrilheiros e hackers usam criatividade e determinação para superar um gigante. E aqui é quando fica ainda mais fascinante. Essas táticas estão forçando a Rússia e a Bielorrússia a desviar recursos, aprovar leis mais rigorosas e adaptar sua logística em tempo real. A guerra ferroviária pode não fazer manchetes, mas é um campo de batalha crítico na guerra atual. Imagine isso. A Rússia, a chamada superpotência da guerra cibernética, se desdobrando enquanto seus trens param, não por causa de mísseis, mas por causa de hackers e incendiários de armários de relé. Na guerra atual, você certamente já ouviu sobre tanques, drones e jatos de combate. Mas e os trens blindados? Sim, você ouviu certo. Os trens blindados estão voltando para as linhas de frente, e o motivo por trás disso é tanto surpreendente quanto estratégico. Apesar do retorno notável em conflitos modernos, os trens blindados não são uma invenção nova. Os trens blindados foram cruciais durante a Guerra de Independência da Estônia no início do século XX. Quando o transporte tradicional era mais vulnerável, as forças estonianas utilizavam esses trens para proteger linhas de suprimento, garantir mobilidade e defender posições estratégicas.
Os trens eram blindados para resistir ao fogo inimigo e equipados com artilharia para autodefesa. É notável como, mesmo na guerra avançada de hoje, os trens blindados ressurgiram em certos conflitos, mostrando o quão eficaz e resiliente é esse método de guerra. Desde a luta pela independência da Estônia até os complexos campos de batalha modernos, os trens blindados continuam desempenhando um papel estratégico. Vamos retroceder por um momento. Na era soviética, os trens blindados simbolizavam o poderio militar. Eles foram primeiramente implantados pelo Exército Vermelho e foram famosamente usados na Chechênia, onde se tornaram uma parte crucial dos esforços logísticos russos, mas após a Guerra Russo-Georgiana, em 2008, eles foram em grande parte aposentados, vistos como relíquias do passado. Isso foi até 2015, quando o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, decidiu revivê-los, e até 2022 eles estavam de volta à ação. Eu posso apenas imaginar como Thomas, o trem, dizendo com a voz de Aaron Schwarzenegger, "Eu voltarei". Quero dizer, eles voltaram bem a tempo para a invasão da Ucrânia. Em 2022, conforme o exército russo avançava para Zaporíjia durante a invasão, os ataques ao sistema ferroviário da região se intensificaram. E foi quando a Rússia tirou a poeira desses velhos cavalos de guerra. Os trens blindados foram reintroduzidos para proteger os trens de suprimentos e auxiliar na desminagem dos trilhos. Esses trens não eram apenas veículos, eram uma linha de vida para a logística militar russa. Mas o verdadeiro golpe? A Ucrânia não deixaria isso passar. Em maio de 2022, partidários ucranianos visaram um desses trens blindados em Melitopol. Eles conseguiram explodir um trem blindado russo enquanto transportava soldados e equipamentos. Os resultados não estão claros se o ataque tirou o trem de serviço completamente, mas definitivamente mostrou que esses monstros blindados também eram vulneráveis. Entre 2016 e 2022, a Rússia tinha 4 trens blindados em serviço. Terek, Don, Baikal e Amur. Mas agora eles aumentaram seus números para 6 com a adição de Volga e Yenisei. Relatórios dizem que Yenisei foi construído usando peças roubadas da região de Kharkiv, mostrando bem o quão desesperado o exército russo está em tentar proteger sua ferrovia. Então, por que isso importa? A reintrodução de trens blindados é um testemunho da natureza mutável da guerra. Quando os métodos tradicionais não funcionam, você traz de volta o antigo, o não convencional e o testado em batalha. É um lembrete de que em tempos de guerra nada é realmente obsoleto. Talvez o arco e flecha, não, nada é obsoleto. Traga de volta o arco e flecha. Veremos isso na invasão russa da Ucrânia. Primeiro vimos as bucancas, agora eles estão usando patinetes elétricos. Em breve vão usar cavalos e arcos e flechas, como as táticas de retirada falsa dos mongóis. Voltemos a maio de 2020. Uma importante ponte ferroviária perto de Murmansk, no extremo norte da Rússia, foi destruída por uma inundação. Por quase um mês, Murmansk, lar de um dos maiores portos russos livres de gelo, foi cortada do resto da Rússia por trem. Uma solução provisória foi rapidamente improvisada, mas as operações completas só retornaram meses depois. Agora imagine esse mesmo cenário acontecendo em uma parte crítica da ferrovia transiberiana no meio do nada. Estamos falando de atrasos que não duram dias ou semanas, mas potencialmente meses. Então, se os trilhos estão fora de serviço, por que não usar caminhões, certo? Mais fácil falar do que fazer. A frota de caminhões do exército russo, bem, vamos apenas dizer que não está ganhando nenhum prêmio de prontidão, de acordo com especialistas militares. A Rússia não tem caminhões suficientes para manter as linhas de suprimento além de 90 milhas de suas principais bases. E isso foi antes da Ucrânia começar a pegar seus veículos. Como um falcão arrebatando a presa, há uma razão pela qual os russos trouxeram de volta o veículo Puhanka dos anos 70. Quero dizer, esta é uma van completa do Scooby-Doo que vai a no máximo 50, 40 milhas por hora, faz um barulho engraçado e não é blindada. Não, você pode derrubar este caminhão com um tiro de uma pistola em um local estratégico, e eles estão usando dezenas de milhares desses. A Rússia está tão carente de caminhões que recorreu a colocar armaduras improvisadas, árvores, sacos de areia, você nomeia. Começou a depender de caminhões comprados da Bielorrússia, mas aqui está a surpresa. A Ucrânia tem atingido esses veículos com força. Insira a piada de sexo aqui. Eu só quero fazer tantas piadas de sexo. Nesta eu quero dizer, a Ucrânia tem destruído milhares deles. Isso obrigou o exército russo a buscar veículos civis para manter as operações em andamento.
Isso não é apenas um problema russo, mas parte da estratégia deles na Ucrânia. Quase todas as suas principais ofensivas visam junções ferroviárias-chave. Como em Kupiansk, no norte, ou Pokrovsk, no sudeste, capturar esses locais daria a eles uma grande vantagem em cortar as linhas de suprimento ucranianas. E usando o trem para entregar às suas próprias tropas, mas a Ucrânia não está apenas observando. A Ucrânia tem contra-atacado com força. Tantas piadas de sexo apenas querem acontecer. Você que está assistindo, imagine uma contraofensiva em Kursk Oblast que não só interrompeu as operações ferroviárias russas. Isso lhes deu uma valiosa inteligência como horários e rotas de suprimento, e não vamos esquecer que há operações de forças especiais profundamente em território russo, onde as forças ucranianas têm como alvo conexões ferroviárias para jogar todo o sistema no caos. Conclusão: o sistema ferroviário da Rússia é a espinha dorsal de sua logística militar, mas também é um ponto único de falha. Com cada ponte que perdem, cada caminhão destruído, as rachaduras se tornam maiores. Sabe o que mais aumenta? Não vou seguir por aí. Quanto tempo eles podem manter isso funcionando antes que descarrile? O legado das tropas ferroviárias da Rússia reside em sua adaptabilidade e capacidade de provar seu valor, desde zonas de conflito internas até teatros de guerra no exterior. Construíram uma reputação como solucionadores de problemas definitivos, eficientes e rápidos. Seu envolvimento na guerra na Ucrânia consolidou seu papel como pilar da mobilização das tropas russas. Na Ucrânia, a expertise deles tem sido indispensável, colocando trilhos para contornar áreas contestadas e garantindo que os suprimentos cheguem às linhas de frente. As tropas ferroviárias da Rússia até reviveram trens blindados, essas fortalezas sobre rodas, para proteger suas operações logísticas em zonas de combate ativas. Mas aqui está o desafio. Manter este ritmo operacional é desafiador. O financiamento pode ser significativo, mais de 9 trilhões e meio de rublos para a defesa, mas as tropas ferroviárias da Rússia não estão exatamente no topo dessa lista de prioridades. Ramos de alta tecnologia, como forças aeroespaciais e mísseis estratégicos, recebem a maior parte dos recursos, deixando as tropas ferroviárias com poucos recursos. Não é apenas uma questão de financiamento. Treinamento e recrutamento enfrentam grandes desafios. Apesar de competições de engenharia atraentes para revelar novos talentos, os setores de tecnologia e engenharia da Rússia foram afetados por sanções e fuga de cérebros. Mais de 100 mil especialistas fugiram do país quando a guerra começou, deixando lacunas que são difíceis de preencher. Sabe o que mais é? Eu conheço alguém que pode preencher essa lacuna. As sanções atingiram forte, meu Deus. É só inserir aqui o máximo de piadas sexuais possível. As sanções atingiram forte, componentes-chave como rolamentos de cassete para vagões de alta capacidade não estão mais disponíveis localmente. No final de 2022, 10 mil vagões estão parados por falta de peças, forçando a Rússia a depender de importações mais caras da China e do Uzbequistão. Mesmo assim, a Rússia intensifica seus esforços no pivô oriental. A linha principal, Baikal-Amur ou Baikal-Amur, é a peça central dessa estratégia, um projeto colossal destinado a impulsionar o comércio com a China e a Ásia-Pacífico. Mas mesmo aqui, as tropas ferroviárias da Rússia representam apenas 5% da força de trabalho. A falta de mão de obra qualificada e a ausência de trabalhadores migrantes deixaram este projeto avançando lentamente. No papel, Moscou tem grandes planos. Bilhões de rublos sendo destinados para aprimorar a ferrovia, com Putin autorizando resgates e fundos emergenciais pessoalmente. No entanto, como sempre, as grandes ambições da Rússia correm o risco de se tornarem vítimas de caos logístico e má gestão. E aqui está a grande questão. As tropas ferroviárias russas manterão seu ímpeto? Sem um treinamento aprimorado, mais investimentos e uma estratégia clara, arriscam se tornar uma relíquia do passado em vez de vanguarda da logística russa. O sucesso e a sobrevivência deles dependem de preencher a lacuna entre as grandes promessas do Kremlin e a dura realidade. As tropas ferroviárias russas têm sustentado a máquina de guerra do país por décadas, mas falhas começam a surgir. Eles vão se adaptar ou descarrilar sob o peso das ambições da Rússia? O que a OTAN pode aprender? Já foi dito que os sábios aprendem muitas coisas de seus inimigos. Então, o que a OTAN pode aprender com a logística russa? Na guerra atual na Ucrânia, tanto a Rússia quanto a Ucrânia utilizam amplamente suas ferrovias e designaram unidades para sua proteção e logística.
Isso dá a ambos a capacidade de transportar mais munição e equipamento do que a OTAN. Além disso, a capacidade da OTAN de manter e reparar ferrovias é muito mais limitada que a da Rússia, em parte devido à falta de unidades e experiência ferroviárias. As nações da OTAN têm priorizado o transporte rodoviário e aéreo para a logística, que, embora rápidos e flexíveis, não igualam o volume ou a eficiência das ferrovias em conflitos em grande escala. Essa disparidade revela uma grande falha logística. A Rússia sabe que este é o ponto fraco da OTAN. Os aliados da OTAN na Europa dependem muito de redes de transporte integradas para movimentar tropas, equipamentos e suprimentos. Sem esses sistemas, a aliança teria dificuldades para implantar reforços e dissuadir uma invasão russa. Ao mesmo tempo, há sinais crescentes de que a Rússia já está visando as redes ocidentais com sabotagem e ataques cibernéticos para testar sua capacidade de interromper esses sistemas críticos. Esses ataques não apenas comprometem a prontidão operacional, mas também criam consequências políticas e econômicas mais amplas, destacando a vulnerabilidade da infraestrutura crítica em cenários de guerra híbrida. A França sofreu uma suposta sabotagem russa em suas ferrovias que interrompeu a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado. A Alemanha também sofreu ataques similares, expondo vulnerabilidades na infraestrutura de transporte da Europa. Interrupções, mesmo pequenas, podem gerar grandes desafios logísticos, como observado na rede ferroviária russa. Os incidentes demonstram a necessidade da OTAN investir tanto em medidas de segurança física quanto em defesas de segurança cibernética para suas redes de transporte, garantindo resiliência contra um amplo espectro de ameaças. Para contrariar possíveis sabotagens, as nações europeias devem priorizar a criação de planos de contingência robustos para reparar rapidamente a infraestrutura de transporte. Esses planos devem incluir o pré-posicionamento de equipamentos de reparo, treinamento de unidades especializadas para resposta rápida e aprimoramento da coordenação entre entidades civis e militares responsáveis pela infraestrutura. Além disso, investimentos em rotas de transporte redundantes e métodos logísticos alternativos, como sistemas ferroviários modulares e pontes portáteis, poderiam mitigar o impacto de interrupções em um futuro conflito. O que concluímos disso? Quais os próximos passos? Moscou já está se adaptando, construindo linhas ferroviárias de backup na Ucrânia ocupada, investindo bilhões para fortalecer suas conexões com a China, Irã e Índia e até mesmo construindo novas rotas para contornar a Ucrânia completamente, mas aqui está o problema. Alguns problemas não podem ser resolvidos com dinheiro. A rede ferroviária da Rússia é extensa demais para ser totalmente defendida. Não há soldados suficientes e há muitos trilhos para cobrir, e então há a questão das sanções ocidentais. Acredite ou não, os trens russos dependem de peças fabricadas no Ocidente. Com as cadeias de fornecimento cortadas, eles enfrentam sérios problemas para obter rolamentos de esferas de alta qualidade. Em 2023, somente a Rússia teve que atrasar ou suspender quase 50 mil trens devido à falta de peças de reposição. E pessoal, isso não é apenas um inconveniente, é um pesadelo logístico. Quanto mais a guerra se prolonga, mais as pequenas fissuras no sistema ferroviário russo se agravarão. E se a Ucrânia mantiver a pressão, essas fissuras podem se transformar em um colapso em grande escala. Aqui está algo para se pensar. Os exércitos ocidentais lutaram guerras em lugares como Iraque e Afeganistão sem depender muito das redes ferroviárias, mas a Ucrânia, essa é uma história completamente diferente. E se a OTAN se encontrar em um conflito em grande escala com uma grande potência, os mesmos problemas podem bater à sua porta. A Rússia, apesar de todos os seus defeitos, ainda tem algo que a OTAN não tem: unidades ferroviárias com décadas de experiência. E enquanto o sistema deles está rachando sob pressão, o da OTAN nem mesmo foi construído para esse tipo de luta. Depois há o corredor de Suwałki, o ponto fraco entre a Polônia e os países bálticos. Se a Rússia interromper as principais ferrovias, a OTAN pode ter dificuldades em mobilizar reforços rapidamente. Sejamos realistas, as ferrovias europeias não são exatamente o sonho logístico militar mais interligado. Com os ataques às ferrovias se tornando centrais na estratégia russa, não se trata apenas de mover tropas, mas de manter a cadeia de suprimentos viva sob ataques contínuos de um inimigo capaz, algo que a OTAN nunca enfrentou de fato.
Então a OTAN está pronta para isso ou é hora de repensar seriamente nossa logística? Meus amigos, esses vídeos levam muito tempo para serem feitos, muita pesquisa e muita edição, então só são possíveis graças aos membros mensais no Buy Me a Coffee. E se você gosta deste vídeo e de outros vídeos no meu canal, definitivamente se inscreva no canal e se torne um membro mensal e compre-me um café. O link está na descrição abaixo. Até meu próximo vídeo. Meus amigos. Tchau.